Amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Mais uma vez aqui, seu irmão em Cristo e professor das escolas bíblicas dominicais aqui da área 15, seu irmão Roberto Wagner. E nesta oportunidade, antes de poder dar sequência ao nosso conteúdo, eu gostaria de promover, gostaria de apresentar o nosso canal no YouTube, que é Aprenda Matemática com Roberto Wagner, certo? É um canal sobre matemática básica e nós vamos deixar aqui na descrição, aqui nós vamos deixar o link do canal, tá? Deus abençoe a tua vida. E vamos dar sequência ao nosso estudo programático. Nós estamos falando a respeito do livro de Josué, essa revista de escola bíblica dominical. Nós já estamos no nosso segundo trimestre e nós vamos agora, neste momento, trazer uma breve palavra, uma breve introdução da vida de Josué antes do livro. E quando a gente fala a respeito do livro de Josué, ou melhor dizendo, da pessoa de Josué, nós vamos observar que Josué, ele vai entrar no cenário bíblico a partir de Êxodo, capítulo de número 17, do versículo 8 ao versículo de número 16. Mas antes, quem era Josué? Josué, para quem não sabe, era discípulo de Moisés. Aonde Moisés estava, lá estava Josué também aprendendo, ouvindo. Então Moisés para Josué foi uma escola onde ele aprendeu, onde ele se preparou. E depois que Josué já estava preparado, nós vamos adentrar a Êxodo, capítulo de número 17, do versículo 8 até o versículo de número 16, quando, na oportunidade, Josué, ele é convidado, ele é autorizado por Moisés para selecionar alguns homens para que pudesse ir na batalha, na peleja contra os amalequitas. Quem eram os amalequitas? Os amalequitas, eles eram considerados como os chacais do deserto, aqueles que conheciam o deserto de ponta a ponta. E a história bíblica aí do capítulo 17 de Êxodo vai nos mostrar que enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, prevalecia Josué e Israel. Quando Moisés baixava a mão, prevalecia os amalequitas. E a história bíblica nos diz, para resumirmos aqui um pouco mais, que Deus dá vitória a Moisés, Deus dá vitória a Josué, Deus dá vitória a Israel, quando Moisés estava com as suas mãos levantadas, com as suas mãos erguidas. Neste momento, nós vamos ver a primeira aparição de Josué. Depois, nós vamos voltar a ver Josué, ainda no livro de Êxodo, capítulo de número 24, versículo de número 13. Quando, na oportunidade, nós vamos ver Moisés chamando Josué para subir ao monte. E quando Josué sobe ao monte, Josué vai até um determinado ponto, permite com que Josué venha ter uma experiência ainda mais elevada na presença do Senhor, uma experiência ainda mais profunda, porque Josué estava no monte com Moisés. Depois, Josué vai voltar a aparecer depois no livro de Números, no capítulo de número 11. Desta feita, ele aparece em Números, capítulo de número 11, da seguinte forma. O contexto é esse. Moisés havia repartido, ou melhor dizendo, Deus havia repartido o Espírito Santo, ou porção do Espírito que estava sobre a vida dele, com 70 anciãos. E esses 70 anciãos estavam profetizando, estavam dando glória a Deus. Quando Josué se aproxima, e vai até onde Moisés e diz: olha, o povo ainda está lá, ainda profetizando. E Moisés o repreende da seguinte forma: quem dera, Josué, se todo Israel profetizasse. Então nós vemos o jovem Josué, ele agindo de forma errada, tentando parar aqueles que estavam dando glória a Deus no templo. E aí a gente vai observar o que na verdade era tabernáculo, para que você possa compreender melhor. E aí a gente vê Josué aparecendo nesse cenário. Depois Josué vai voltar a aparecer em outro cenário. Que cenário é? Agora nós vamos para Números, capítulo de número 13. Quando, na oportunidade, nós vamos ver agora Josué com o nome de Oséias sendo selecionado para quê? Para espiar a terra prometida e espiar a terra de Canaã. E quando Josué e Calebe voltam com mais os 10, porque foram 12 que foram observar a terra,
a história diz que 10 volta com um discurso negativo, 10 volta com um discurso contrário. Porém, Josué e Caleb, o discurso deles era o seguinte: não, se nós não formos infiéis, se nós não formos rebeldes, a voz do Senhor, Deus nos dará vitória, Deus nos abençoará. Então, Josué volta a aparecer nesse cenário. Depois, Josué vai voltar a aparecer mais uma vez em Números, capítulo de número 27, quando na oportunidade nós vamos ver Deus falando com Moisés e dizendo: pega Josué, teu servo, filho de Num, apresenta diante do sacerdote Eleazar, apresenta diante de toda a congregação, impõe as tuas mãos, passa a tua autoridade para ele, porque depois de ti, quem vai assumir Israel, quem vai assumir a direção do povo, vai ser Josué. A partir daquele momento, amados e queridos irmãos em Cristo, Josué sabe que ele vai assumir a direção do povo de Deus. E eu gostaria de voltar e trazer-lhes algumas aplicações em rápidas palavras, até para que o vídeo não possa ficar muito longo, para que você possa compreender também um pouco. Perceba que quem era Josué? Josué, ele era discípulo de Moisés. Onde Moisés estava, lá estava Josué. Então Josué, ele colou com Moisés. Onde Moisés estava, lá estava Josué. E a minha pergunta para você, amado e querido ouvinte, é: quem são as tuas amizades? Com quem você tem colado nos últimos dias? Quais são as pessoas que têm sido os teus mentores? Josué escolheu Moisés para ser o seu mentor. E você? Quem você tem escolhido? Qual é o homem de Deus, qual é a mulher de Deus que você tem colado para aprender? Josué escolheu de maneira certa e de maneira sábia, que foi Moisés. A segunda observação que eu gostaria de fazer é que no capítulo 17 do livro de Êxodo, nós vamos observar Josué indo para o campo de batalha, Josué indo para o corpo a corpo, Josué indo para o tete a tete, como nós costumamos dizer ou costumamos fazer. Então você vai perceber que primeiro Josué se preparou com Moisés, depois Josué vai para o campo de batalha. A mesma coisa acontece comigo e com você, comigo e com você que está aí do outro lado. Nós primeiro nos preparamos para que possamos entrar no campo de batalha não despreparado, mas que possamos entrar preparados para vencer a batalha, para vencer a guerra. Então isso acontece com Josué e também acontece conosco. Mais uma vez, para ficar bem claro para você, nós nos preparamos intelectualmente e depois nós vamos para o campo de batalha. Depois, nós vamos observar que Josué vai aparecer no cenário, ali em Êxodo, capítulo de número 24, versículo 13. Ali Josué sobe ao monte. Josué tem uma experiência mais profunda com Deus. E nesta oportunidade, eu também trago uma palavra para o teu coração. Qual foi a última experiência que você teve com o Senhor? Qual foi a última experiência mais profunda que você teve com Deus? Se você é alguém que ainda não teve experiência, eu motivo você a buscar também ter experiência. A experiência vai me levar para o céu, irmão Roberto? Não vai. Mas a experiência vai te dar um up espiritual que você nunca viu. Então, Josué, ele tem essa experiência. Depois, Josué vai voltar a aparecer em Números, capítulo de número 11. E desta feita, ele é repreendido, certo, por Moisés, até porque ele está ali falando para Moisés porque alguém estava profetizando. E meus irmãos, assim como Josué não era perfeito, eu e você também não somos perfeitos, então nós somos passíveis a falhas, mas eu louvo a Deus porque Jesus é misericordioso e nos perdoa, assim como perdoou a Josué. E queridos, Josué vai voltar a aparecer agora no capítulo 13. Para fazer o quê? Para ir observar a terra de Canaã. Para ir observar. E diante das bênçãos que ele viu lá, e diante das dificuldades, Josué olhou para a bênção. Porque enquanto que os 10 olharam para o tamanho dos gigantes, olharam para o tamanho dos muros e para o tamanho da cidade e que achavam impossível, Josué não. Josué olhou para o tamanho da vitória. E nesta oportunidade eu aplico esta palavra ao teu coração. Diante das dificuldades da vida, não olhe somente a dificuldade, olhe a vitória.
contemple também o tamanho da vitória. Porque Deus, Ele é maior e é poderoso para nos abençoar e para nos dar a vitória. Então, nós vamos ver agora Josué, entendeu? Vocacionado para a vitória. E para concluirmos a nossa participação aqui, Josué, ele volta a aparecer em Números capítulo 27, quando a partir daquele momento, ele sabe que ele vai entrar como chefe, ou ele sabe que ele vai entrar como um dos líderes de Israel. E nesta oportunidade, como Josué sabe, eu quero dizer para mim, dizer para você, dizer para nós que um dia, para alguns de vocês que estão aqui ouvindo essa ministração, um dia, pode ter certeza, Deus ele vai te chamar, ele vai te convocar para que você possa ter algum cargo na igreja ou alguma posição de liderança. E quando isto acontecer, não rejeite, aceite e prossiga no alvo, prossiga servindo ao Senhor, porque o Senhor é poderoso para começar a abençoar a tua vida, para começar a tirar todo o atrapalho, para começar a te conduzir pelos caminhos retos. Em nome de Jesus, nesta oportunidade nós queremos encerrar, tá? E dar o nosso muito obrigado e que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Amém.